E nós vamos falar mais sobre economia. Nós estamos em contato agora com o Marcos Ross, que é economista, chefe da XP Investimentos. Marcos, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Bom, Marcos, nós estamos acompanhando aqui a divulgação dos primeiros indicadores de atividade que comprovam o impacto negativo da pandemia sobre a atividade. Hoje nós tivemos, por exemplo, em relação ao setor industrial e, ao mesmo tempo, nós temos início de mais uma reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, em que se dá como certo mais um corte da Selic, né? A Selic pode testar novos pisos, ela que já está num patamar inédito, dos mais baixo da história. Você acha que faz diferença nesse momento, que pode ajudar de fato a reverter essa situação de crise que ainda está se desenhando aqui no Brasil, não é? Exatamente, está se desenhando ainda, quer dizer, não é função, é uma coisa que eu sempre friso, Denise, que não é função do Banco Central restabelecer crescimento na economia, né? A função do Banco Central é basicamente duas, é estabilidade de preço e estabilidade do sistema financeiro. Com relação à estabilidade de preço, é isso que o Copom mira quando ele mexe nos juros, né? Então, hoje o que a gente vê é uma deterioração muito forte da expectativa de crescimento, uma deterioração muito forte da expectativa de inflação, ou seja, esses dois números estão caindo muito, e isso vem pedindo por mais cortes, né? Então, o Banco Central tem isso em mente, tem outros fatores, obviamente, que o Banco Central leva em consideração, como uma possível escalada do dólar, que seria inflacionário, mas nesse contexto que a gente vive, né, a desaceleração ela é tão forte, ela é tão desinflacionária que é muito difícil acreditar que o Banco Central não vai entregar um corte a mais de juros, pelo menos. A tua expectativa qual que é em relação a esta reunião e também a próxima? Porque o mercado já conta com corte adicional na próxima reunião também. Exato. Para essa reunião, provavelmente o Banco Central vai cortar mais 50 pontos base, né? Vai levar a Selic de 3,75 para 3,25. E agora é difícil dizer, porque depois dessa reunião, porque o Banco Central está numa situação em que, por um lado, a desaceleração econômica, a retração de preços de commodities, isso tudo é desinflacionário, mas, por outro, a gente vive uma situação fiscal no país que vem agravando não só a percepção de risco, mas também como as condições financeiras das empresas. A elevação de risco faz com que o Brasil fique percebido como um país mais arriscado, as empresas são percebidas como mais arriscadas e elas podem ter eventualmente um pouco mais de dificuldade de captar, né, de levantar funding. Isso faz com que o Banco Central monitore isso de perto também, isso é o que a gente chama de condições financeiras. Então, o que a gente espera é que nessa próxima reunião de amanhã o Banco Central dê uma sinalização clara, né, no documento que é emitido logo após a reunião, especificando, né, como é que esses últimos desenvolvimentos, tanto do lado da saúde, da economia, das condições financeiras, como o Banco Central vem percebendo essa crise, e se de repente a gente pode sim esperar que o Banco Central siga cortando juros aí para além de maio. Porque por mais que o objetivo da política monetária implementada pelo Banco Central seja o controle da inflação, né, manter dentro dos parâmetros da meta, e a gente tem uma projeção de inflação este ano já abaixo de 2%, mesmo que seja esse o objetivo, quando se fala em corte dos juros, todo mundo pensa em algum estímulo à atividade econômica, que é o que costuma acontecer ou deveria acontecer. Você acha que nessas circunstâncias que nós estamos enfrentando, haveria alguma possibilidade de algum impacto dos juros que tem uma cobrança, por exemplo, em relação a uma liberação maior de crédito com condições melhores, com juros menores, cortes da Selic que cheguem na ponta final, não é? Tem até vários anúncios de liberação de crédito que ainda tem gargalos aí no caminho, mas especificamente em relação à Selic, pode produzir algum resultado? Na medida em que a gente experimenta um juro menor na economia, ele certamente ele estimula a economia. A única discussão que a gente vem tendo, na verdade, é que os canais da demanda agregada, eles estão relativamente entupidos, né, pelo canal da confiança principalmente. Eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, juro menor estimula consumo de bens duráveis, mas numa situação pandêmica como essa, a expectativa de consumo de bens duráveis está menor. Por conta das questões de emprego, né, a economia vem encarando um momento ruim, então as pessoas tendem a ser um pouco mais parcimoniosas. E pelo lado do investimento, né, juro menor significa investimento maior, mas num ambiente tão incerto,
né, a gente, para além da desaceleração econômica, a gente vive uma crise política, isso também faz com que o canal de investimento fique um pouco mais entupido. Então, a pergunta que a gente sempre se faz uma vez que reduzir os juros, será que a gente vai esperar o mesmo efeito positivo vindo aí do lado da demanda agregada? Então, essa pergunta está um pouco no ar. A gente sente que os canais de demanda agregada no Brasil, até mesmo um pouco antes da crise, eles já se mostravam um pouco entupidos, né? A gente já tinha a economia sob uma dose considerável de estímulo monetário, de estímulo via crédito, de estímulo via outras políticas, como fundos de garantia, só para citar alguma delas, e a economia não estava tão tracionada como antes. Então, a gente se pergunta se durante a pandemia, esses mesmos canais, eles não estão mais ainda engargalados, né? Então, acho que essa é a pergunta que a gente se faz na medida em que a gente pensa em reduzir os juros, se a gente vai ter a mesma resposta da economia nesse momento. Talvez a resposta mesmo fique para depois do controle da pandemia, né, em que se possa retomar a atividade sem essa preocupação com o contágio, uma preocupação menor, porque aí talvez se tenha aí um retrato do que pode acontecer de fato e o sistema financeiro, de qualquer modo, ele vai ter uma liquidez maior por algumas medidas de flexibilização que foram anunciadas pelo governo, pelo Banco Central, que permitem que os bancos emprestem mais de um modo geral, não é? Exatamente, quer dizer, do lado de liquidez, o Banco Central vem fazendo um bom serviço, provendo liquidez principalmente para bancos pequenos e médios, que também, assim como um setor de serviços normal, na economia, sofreu com a crise e obviamente está encarando problemas de liquidez. Agora, esse primeiro ponto que você levantou, acho que é importante, que depois da crise, depois dessa pandemia, que muito provavelmente está ainda no horizonte relevante de política monetária, no horizonte que o Banco Central olha quando ele decide juros, então ele deve estar pensando, possivelmente, cortar juro agora talvez não tenha o mesmo efeito de eu cortar o juro depois. Então, existe também esse como a gente chama em economia, esse trade-off, né? Essa relação de custo e benefício de quando você vai fazer a ação. Então, acho que o Banco Central, de fato, está ponderando se, de repente, um corte de juro nesse momento vai fazer tanto efeito quanto depois, até porque mesmo depois da pandemia, a economia ainda vai se encontrar fragilizada e possivelmente ainda vai precisar dessa dose de estímulo, né? Agora, a tua expectativa em relação ao dólar de algum impacto adicional, se houver esse corte dos juros? Porque nós temos hoje o dólar de novo em alta, 1,14%, ele passa dos 5,58 e sempre tem essa relação, né? Vamos lembrar que lá atrás, o primeiro impulso de alta do dólar talvez tenha vindo daquele corte mais acentuado da Selic, quando ela testou patamares inéditos, isso reduz a rentabilidade de aplicações, torna o país até menos atraente para o capital externo do ponto de vista de rentabilidade. A gente não está falando da questão de confiança macroeconômica, confiança na política, mas é questão de rentabilidade mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, o que a gente chama de diferencial de juros, que é a diferença do juro no Brasil contra o juro americano, essa diferença, ela realmente é importante para determinar os fluxos financeiros no mundo. Então, na medida em que a gente corta juros no Brasil, esse diferencial vai ficando mais apertado, né? A gente vai se aproximando cada vez mais da taxa americana. Existe uma tendência natural dos investidores de reconsiderar a aplicação no Brasil, dado o horizonte de risco que percebido dos agentes. E esse é um cenário que tudo está pitando contra o real agora, né? A gente tem uma economia americana mais forte em alguma medida, apesar de ter passado por um tempo negando a questão, mas eles agiram fortemente e já vem restaurando a confiança. Então, isso é um cenário para dólar forte, e aqui é o contrário, a gente vem com juros menores, crescendo menos, né? Então, quer dizer, o diferencial de juros, que é um dos pontos importantes nessa equação para determinar a taxa de câmbio, vai cair, e esse diferencial vai cair também, ou seja, o Brasil vai ficando menos atrativo com relação aos Estados Unidos, só para citar uma economia aqui. Então, de fato, cortes adicionais nesse ambiente podem ter, sim, um efeito um pouco mais forte sobre o câmbio. Isso, nós conversamos com o Marcos Ros, que é economista, chefe da XP Investimentos. Marcos, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.